Oi, pessoal, tudo bem? Bora para mais um dia? Como foi aí o dia de ontem? Tiveram uma boa reflexão daquilo que a gente conversou? Finalizamos aí o capítulo 6 e agora a gente vai iniciar o 7. Hoje é o dia 12 do jejum e é o capítulo 7. É um livro que ele é bem detalhista, ele é intenso, rico em detalhes. E eu procurei aí algumas fontes para me auxiliar para eu poder entender também e a gente poder ter essa troca aqui, tá bom? Eu usei dessa vez como é o nome? O livro do Hernandes de comentários que ele tem do livro de Daniel. Eu achei muito bom, achei bem rico também. Então eu vou trazer ele aqui para gente entender aí aquilo que o Senhor está colocando aqui na palavra, tá bom? Então tenha um pouquinho de paciência, pode ser que esse vídeo seja um pouquinho maior, porque realmente esse capítulo ele é bem intenso, tá? São 28 versículos e vamos lá. Esse capítulo, no livro do Hernandes, ele fala que o livro de Daniel, ele foi dividido em duas partes. A primeira parte é uma parte histórica, e a segunda parte é uma parte profética. Então, do capítulo 1 ao capítulo 6 é uma parte histórica, e do 7 ao 12 ele é profético. A gente vai ver a parte profética. E o capítulo 2, a gente vai começar a ler e o capítulo 7, ele faz um complemento do capítulo 2 que a gente viu lá no início, tá bom? Então, o capítulo 2 trata do assunto aqui que a gente vai abordar de uma perspectiva humana. E o 7 é de uma perspectiva divina. Então, vamos lá. Daniel 7, a minha versão NVI, tá bom? Bora. Versículo 1. No primeiro ano de Belsazar, o rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e certas visões passaram por sua mente, estando ele deitado em sua cama. Ele escreveu o resumo do seu sonho. Só um parênteses, gente, eu dei risada a hora que eu li, ele escreveu o resumo. Eu fiquei pensando, meu Deus, imagina ele na sua totalidade, né? Como que não era? Daniel disse: Na minha visão à noite, eu vi os 4 ventos do céu agitando o grande mar. 4 grandes animais, cada um diferente dos outros, subiram do mar. O primeiro parecia um leão e tinha as asas de águia. Eu observei até que suas asas foram arrancadas. E ele foi erguido do chão, de modo que levantou-se sobre 2 pés como um homem e recebeu o coração de homem. A seguir, viu um segundo animal que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por um de seus lados. E na boca, entre os dentes, tinha 3 costelas. E lhe foi dito: levante-se e coma quanta carne puder. Depois disso, viu um outro animal que se parecia com um leopardo, e nas costas tinha 4 asas, como asas de uma ave. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Na minha visão à noite, vi ainda um quarto animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com as quais despedaçava e devorava suas vítimas. Meu Deus! E pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Enquanto eu estava refletindo nos chifres, versículo 8, tá? Vi um outro chifre, pequeno, que surgiu entre eles, e 3 dos primeiros chifres
foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu olhava, tronos foram postos no lugar e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã. Seu trono ardia em fogo e as rodas do trono estavam todas incandescentes. 10. E saía um rio de fogo de diante dele. Milhares de milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Continuei a observar por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Fiquei olhando até que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e atirado no fogo. Meu Deus, hein, gente? Quantas conexões aí. E foi tirada a autoridade dos outros animais, mas eles tiveram permissão para viver por um período de tempo. Na minha visão à noite, é o 13. Na minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de um homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. A ele foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Eu, Daniel, fiquei agitado em meu espírito e as visões que passaram pela minha mente me aterrorizaram. Então me aproximei de um dos que ali estavam e lhe perguntei o significado disso tudo. E ele me respondeu, dando-me a interpretação. Vamos lá, interpretação agora. Essa é a parte 2 aqui do capítulo, tá? 17. Os 4 grandes animais são 4 reinos que se levantarão na terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre. Sim, para todo sempre. Então eu quis saber o significado do 4º animal, diferente de todos os outros e mais aterrorizante. Com seus dentes de ferro e garras de bronze, o animal que despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo que sobrava. E também quis saber sobre os 10 chifres da sua cabeça e sobre o outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos 3 chifres que caíram. O chifre que era maior do que os demais e os que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra os santos e os derrotava. Olha só. Até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos, do Altíssimo, e chegou a hora de eles tomarem posse do reino. Ele me deu a seguinte explicação. O 4º animal é um 4º reino que aparecerá na terra. Será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Depois deles, um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. 25. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Guardem isso aqui, tá? Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Mas o tribunal o julgará e o seu poder será tirado e totalmente destruído para sempre. Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Esse é o fim da visão. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado por causa dos meus pensamentos.
e meu rosto empalideceu, mas guardei essas coisas comigo. Meu Deus, hein? Meu Deus. Então, o que a gente pode ver acerca dos reinos do mundo? Em primeiro lugar, eles estão debaixo da soberania de Deus. Em Daniel 7, no 2 e no 3, ele fala isso. Em minha visão à noite, eu vi 4 ventos do céu agitando o grande mar. 4 grandes animais diferentes, uns dos outros, subiram do mar. Os 4 ventos que agitam o mar do céu, esses 4 ventos falam da universalidade e totalidade do mundo, ou seja, o mundo todo está envolvido nesses acontecimentos. São fatos de alcance mundial, tá bom? Então, isso aqui que eu tô falando, gente, é de acordo com o livro do Hernandes, tá? Esses 4 ventos falam dessa universalidade e totalidade do mundo. Os quatro animais subiam do mar. Isso quer dizer o quê? Que a origem desses reinos, elas vêm de baixo. Isso eu achei muito interessante. Emergem do oceano, da humanidade e nele tornam a emergir. Assim como as ondas do mar sobem, mas forçosamente tem que descer outra vez. Nenhum reino ou império consegue manter-se sempre acima dos outros. Cada novo reino, cada nova potência mundial sempre tragou a anterior. É muito curioso isso, né? Porque você vai pensando no que está acontecendo. E tomou o seu lugar. Foram edificados com sangue e lágrimas, e em meio de sangue e lágrimas tomaram a desaparecer. Isso foi segundo um teólogo, Oswaldo Litz. E ele ainda continua falando que o reino de Deus tem outra procedência. Ele vem do alto, ele não vem de baixo. Ele não é um reino de homens, mas ele é um reino de Deus. Por isso ele é eterno e não é temporal. Então, os 4 animais que subiam, que representam a origem desses reinos que vão surgir, eles vêm de baixo, mas o reino do Senhor, ele é estabelecido de cima. Que bênção. Esses 4 animais representam 4 reis, 4 reinos, né? Ou seja, 4 impérios. O leão com asas de águia representa o Império Babilônico. O leão simboliza o poder, as asas a velocidade, as asas arrancadas e a mente de homem indicam a queda e restauração de Nabucodonosor, que a gente viu lá em Daniel 2. Lembra que segundo esses teólogos, os textos eles se complementam, né? O 7 complementa o 2. Urso com 3 costelas na boca representa o Império Medo-Persa, que é do Dario e do Ciro, fruto da união entre medos e persas. As 3 costelas simbolizam as suas conquistas, as terras conquistadas, Lídia, Egito e Babilônia. O leopardo com 4 asas e 4 cabeças representa o Império Grego, especialmente sobre Alexandre Magno, que conquistou rapidamente vastos territórios e após a sua morte o império foi dividido entre 4 generais. Deus é quem dirige a história, levantando e derrubando reinos. É que aqui também ele fala um pouco da história, então ele é bem história mesmo. E aí ele conta um pouco sobre que os reinos, que essas lutas que tinham aí, né, dessas conquistas de território e tudo permissão de Deus. Mas ele finaliza falando que Deus é quem dirige a história, levantando e derrubando os reinos. O animal terrível, com 10 chifres, que deixou, né, Daniel aterrorizado, representa o Império Romano.
notório por sua força e brutalidade, dominou o mundo conhecido como antes de Cristo. O Império Ocidental caiu em 476 depois de Cristo e o Oriental em 1453 depois de Cristo. Ao contrário dos anteriores, o Império Romano será destruído por intervenção divina e o reino de Cristo prevalecerá eternamente. Então ele traz aí literalmente essa analogia com os finais dos tempos aqui. Algo que nós, vendo aí, né, até quando a Aline trouxe a reflexão de Daniel 2, é algo que a gente ligou o jornal ou leu reportagem, a gente já tá de olho no que tá acontecendo, né? A partir do versículo 8, Daniel já trata, segundo aqui os teólogos, ele já começa a traçar uma imagem, vamos colocar assim, do anticristo. Então ele descreve o anticristo como uma pessoa real chamada de pequeno chifre, que vai surgir no final dos tempos com grande poder e oposição a Deus. Ele é mencionado em várias partes da Bíblia com diferentes nomes, como besta, filho da perdição e homem da iniquidade. O anticristo terá origem, né, satânica, claro, porque, né, recebendo poder diretamente de Satanás, mas também surgirá como um homem entre os reinos humanos, especialmente a partir do Quarto Império, o de Roma. Ele começará com pouca influência, mas crescerá até dominar completamente. Sua ação será marcada por arrogância, perseguição aos cristãos e desprezo pelas leis. Ele falará contra Deus, tentará mudar as leis e os tempos e perseguirá o povo de Deus. Mas a sua derrota ela é certa. Seu poder é temporário, limitado por Deus. Ele será julgado, destruído e lançado no lago de fogo. O trono de Deus triunfará e no fim Cristo reinará soberano, vencendo o mal e estabelecendo seu reino eterno. Aqui quando ele fala que ele falará contra Deus e ele tentará mudar as leis e os tempos e perseguirá o povo de Deus. No versículo... Ai, peraí, gente. No versículo, a partir do 8 aqui, no lugar, olhos... Ele fala que ele tenta mesmo mudar o tempo e as leis. Ele vai tentar fazer isso. E aí, eu fiquei pensando que é tão contra aquilo que Cristo, a pessoa de Cristo, é tão contra Deus, que no capítulo, no início de Daniel fala que é Deus quem muda as estações e o tempo. E aqui no 7 ele fala que esse homem, ele quer mudar o tempo e as leis. Então é tudo contra, né? Tudo nada a favor. E tem uma parte também que ele fala que eu achei interessante. Bom, vou falar mais pro final, já tô terminando. No versículo 13 e 14, ele vai falar sobre o reino de Cristo. Ele vai falar sobre o grande finale, né? O reino de Cristo, ele é eterno e indestrutível, presente desde agora. Já é presente, mas será plenamente revelado na segunda vinda de Jesus. Glória a Deus. Ele está no trono e já exerce juízo, mas seu reinado universal se concretizará quando todos os povos se renderem a ele. Então esse reino será universal, todos os povos e línguas servirão a Cristo, vai ser eterno. Todos os outros reinos cairão, mas o reino de Cristo nunca terá fim. Vai ser um reino vitorioso. Cristo destruirá o anticristo e todo o domínio maligno.
vai ser um reino compartilhado com os santos. A igreja reinará com Cristo em glória, participando da vitória eterna. Diante da realidade do mal ainda presente no mundo, assim como Daniel se aterrorizou, a nossa função é vigiar, orar e jejuar. Embora o mal ainda atue com força, o seu fim é certo. Cristo reinará soberano e dará seu reino glorioso à igreja. E os motivos de oração é da gente, eu não sei, é um motivo, né? Mas é um alerta também pra gente, como igreja, de vigiar e orar. E eu tenho assim, lendo, né, essa parte do capítulo de Daniel, lendo os comentários, né, a visão de alguns teólogos e tudo mais, principalmente nessa parte que ele fala assim, dele mudar o tempo, dele mudar, né, a forma, as leis, porque ele vai querer que perseguir mesmo, né, os santos. Ele fala aqui que vai vir com perseguição e tudo. E eu fiquei pensando, me veio um insight do seguinte, que até o capítulo 6, Deus mostra muito a conduta de Daniel frente a essas dificuldades, frente a perseguições, né? E eu fiquei pensando, eu falei assim, nossa, será que essa conduta, isso que Deus mostrou até o capítulo 6 é para que a gente viva nesses últimos dias? Porque ele permaneceu íntegro, né, frente às perseguições, ele se dispôs a morrer por conta do amor e a fidelidade ao Senhor. Então, isso diz muito, a gente volta a falar sobre quem Daniel era, que ele sabia de onde ele tinha vindo, ele sabia aonde ele estava e ele sabia para onde ele ia. Então a gente tem que estar com isso certo, cravado no nosso coração e na nossa mente, quem somos, onde estamos e para onde nós vamos, para que a gente não titubeie, entende? Então, que o Senhor nos ajude, a gente ora para que a gente vigie, ore mesmo, jejue nesse tempo que a gente tem vivido como igreja e que a gente sejamos testemunhas fiéis, sabe, do caráter de Cristo. Acho que ele complementa um pouco o vídeo anterior, né? Do final do capítulo 6. Tá bom? Já tô estourada aqui no meu tempo, mas espero que tenha dado para vocês entenderem, e a gente vai trocando figurinha lá no grupo ou particular, enfim, mas coloquem lá no grupo pra gente. Eu acho que é um tema assim que é muito rico, um vídeo, acho que ele é bem difícil de explanar tudo, mas que o nosso coração aí esteja atento, nosso coração atento, e quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando. Amém? Um beijo, gente!